Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar retornando a essa casa para fazer menção daquilo que Deus nos chamou nessa terra. Porque escolhido não tem escolha, escolhido não tem tempo de chorar, escolhido não tem tempo de luto, mas escolhido tem tempo para falar do amor de Deus. Estou aqui debaixo da bênção da minha pastora Irlene, deixo um abraço da minha igreja. Também sou muito grato ao pastor Alexandre, a qual confiou no nosso ministério, e o irmão presbítero Mauro, a qual nos fez o convite. Fico muito alegre e feliz de retornar a essa casa onde eu me batizei, casa onde eu comecei a dar meus primeiros passos diante da presença, juntamente com a minha esposa que está ali do lado. Meu sogro está lá atrás, meu cunhado, a minha sobrinha, Fico muito alegre de fazer menção daquilo que ele me chamou. No retiro. E é algo que foi muito especial para a minha vida, esse batismo, que foi o início do meu ministério, foi aonde eu decidi que verdadeiramente eu tinha que servir a esse Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, no seu versículo de número 11. É um texto bastante conhecido, você já ouviu muitos pregadores pregar esse texto. Eu quero dizer que eu sou o menor que já passou por aqui, mas o que eu tenho dentro desse texto para a sua vida é algo que pode ser impactante. E o texto vai dizer assim: então o Eterno me revelou, filho do homem, eis que os ossos representam toda a casa de Israel. Portanto, eles costumam murmurar, e os vossos ossos já estão secos, e a esperança mirrou, estão aniquilados. Esse texto, o livro de Ezequiel, é um livro bastante profético e tem umas grandes revelações dentro desse texto. Quando se trata de casa de Israel, a gente vai relatar de um povo bastante rebelde, porque quando estava tudo bem, o povo esquecia da lei, mas quando as coisas apertavam, eles lembravam um Deus que eles tinham. Então, dentro desse texto, é um texto rico e que tem muitos os seus valores. Eu gosto de Ezequiel porque Ezequiel, ele não tem a árvore genealógica de profeta, porque a Bíblia vai dizer que seu pai Buzi era sacerdote, e toda criança que era de dentro de Israel, ao chegar de 6 a 7 anos, ele se casava. Quando chegava nos 13, ele passava por um ritual chamado Bar Mitzvah. É uma palavra hebraica que tem duas vertentes. Bar significa filho, e Mitzvah é o singular de mitvot, que vai dizer mandamento. Então toda criança com 13 anos, ela tinha que passar pelos preceitos, pela lei, e aprender sobre a lei do sacerdócio. Aos 13 anos até os seus 30 anos, ele ficava dentro da casa do Senhor, estudando, aprendendo o sacerdócio. Então a Bíblia vai dizer que o pecado do povo vai ter uma grande ira no coração de Deus, ao ponto de Deus mandar um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrar dentro de Israel, levar algumas pessoas cativas, e esse cativeiro é dividido em 3 partes. E a primeira parte, a qual ele entra, ele leva Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele leva para dentro da Babilônia, ao ponto que ele quer que esses 4 jovens se corrompam na mesa, comam dos manjares, beba do vinho. Mas esse homem chamado Daniel, ele sabia o seu valor e sabia a vertente a qual ele tinha diante da presença do Senhor. Não é porque eu estou em terra estranha que eu vou adorar deuses estranhos. Então aprenda com isso, não é um ambiente que te corrompe,
É você que faz o ambiente ser da forma que você é. Não é o ambiente que vai te fazer, é você que vai fazer o ambiente. Então toma cuidado em os lugares que você pisa. Até vez você escuta um pagode, você escuta no ambiente que está. Quando você vê, você está se pegando, cantando, o corpo já está mexendo. Toma cuidado com isso, porque não é você que faz não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Não é você que é influenciado, é você que influencia o ambiente. Então pega essa palavra para o teu coração. Não é a terra de Babilônia que vai te contaminar, mas é o Deus que você serve que vai contaminar toda a Babilônia. Eu gosto desse texto, e a primeira palavra a qual Deus me deu foi essa. E antes de Deus levantar Nabucodonosor, Deus não faz nada sem avisar os seus profetas, para o profeta avisar o povo. E o primeiro profeta a qual se levanta é Jeremias, filho de Ilquias, também sacerdote. Não tem árvore genealógica de profeta, porque também vem na mesma linhagem de sacerdote. Eu já falei aqui, toda criança com 13 anos tinha que passar pelo Bar Mitzvah, que era aprender a lei do sacerdócio. Jeremias aprende. Chega um certo tempo a qual Jeremias agora ele tem que estudar e profetizar contra a casa de Israel, avisar sobre o pecado do povo, para o povo se consertar, para o povo largar a idolatria, largar a prostituição e voltar a praticar a lei do Senhor. Mas o povo não dá ouvido, já está com o coração endurecido, ao ponto que chega no seu capítulo 18 de Jeremias, a qual ele desce à casa do oleiro. Esse texto, a tipologia desse texto, é todo o pecado de Israel. É o ponto que Deus está usando Jeremias. Há uma forma dele ver o vaso trabalhando sobre o vaso, sobre a roda, e ver o vaso rodando. E o interessante é que desse vaso, o oleiro trabalha de dentro para fora, não é de fora para dentro do vaso. A Bíblia vai dizer, alguns historiadores vão dizer, que naquela época havia 200 tipos de barro. E o agricultor ia até uma certa terra, cavava, pegava o barro que estava embaixo e levava para dentro da casa do oleiro, amassava, limpava, tirava o mau cheiro, botava na roda, trabalhava de dentro para fora, botava no fogo se tivesse rachado, ou se quebrasse, o oleiro pegava de novo o vaso, refazia o vaso. Entende isso aqui, que o vaso se quebra do lado de dentro, o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra. E é assim na minha e na tua vida. Muitas das vezes não é Deus que nos quebra, é a gente que se quebra na mão de Deus. Oh glória! Porque a gente não vê o pecado que a gente faz, mas aí Deus nos forma de um vaso, nos leva para a casa do oleiro, nos molda, nos quebra, nos lapida, nos faz um vaso novo, para entender que é melhor se quebrar do lado de dentro do que quebrar a cara do lado de fora. Eita, Jesus de Nazaré! E essa tipologia desse texto a qual Jeremias usa, trabalhando sobre a roda, o vaso se quebra na mão do oleiro. Era como Deus falasse para o povo: se vocês não se consertar, vocês vão se quebrar, até eu fazer um vaso novo. E do versículo 18 ao versículo em diante, o povo ainda continua com o coração endurecido, ao ponto de Nabucodonosor entrar pela segunda vez dentro de Judá. Ele vai levar agora 10.000 judeus para o rio Quebar, que ficava na beira da Babilônia. Levando com ele vai Ezequiel. Ezequiel também é levado. Ezequiel perde seu pai, perde sua mãe, mas Ezequiel não tem tempo de luto. Ezequiel não tem tempo de choro. Ezequiel não tem tempo de ficar parado, porque Deus está levando ele junto com os 10.000 cativos. Ezequiel capítulo de número 2.
O próprio Deus vai dizer para ele: Ezequiel, levante-se, ou ponte de pé, que eu falarei contigo. E ao Ezequiel se levantar, o Espírito do Senhor entra Ezequiel. E o que eu entendo com isso? Jesus não fala com ninguém que está prostrado. Para Deus falar conosco, nós temos que tomar um posicionamento de vaso, ficar em pé para profetizar. A gente tem que estar de pé, porque se a gente cair, toda a nossa casa cai. Então o que eu entendo com isso? Ezequiel não tem tempo de chorar, não tem tempo de parar, não tem tempo de ficar prostrado, porque tem 9.999 pessoas precisando da profetização de Ezequiel dentro daquele rio. Então Ezequiel se levanta. Capítulo 2, versículo de número 10. Ao Ezequiel se levantar, a gente vai ver que o próprio Deus vai abrir um pergaminho, ou vai abrir um rolo para Ezequiel. Porque Deus não manda ninguém despreparado para lugar nenhum. Porque Deus sempre vai te preparar para algumas áreas da tua vida. Deus não vai te mandar despreparado. Primeiro Ele te prepara, te molda, te lapida, para depois te lançar. E isso aqui eu tomei posse para a minha vida. Porque antes de eu estar aqui, primeiro eu sentei para aprender. Sentei para ouvir. Todo profeta primeiro tem que sentar para aprender. Todo diácono primeiro tem que sentar para aprender. Todo obreiro primeiro tem que sentar para aprender. Todo presbítero primeiro tem que sentar para aprender como é ser um presbítero, para depois chegar a ser um pastor. Até chegar um pastor a gente também tem que sentar para aprender. E dentro desse texto eu aprendi e tomei posse para mim. Antes de eu estar aqui, eu sentei para aprender, para depois eu ser lançado, para depois eu ir. E se Deus não for comigo, eu não vou. Mas se Ele for, quem fará é Ele. Porque quem manda em mim é Ele. Não sou eu que me mando. Não é na minha vontade, mas é na vontade que Ele quer. Então, entrando dentro desse texto, que o próprio Deus abre um pergaminho para Ezequiel. E esse pergaminho é escrito dentro e fora. Era Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu não só vou te mostrar o pecado do povo que está fora, mas eu também vou te mostrar o pecado que está dentro do povo. Ao ponto de Deus mandar Ezequiel comer do rolo. E esse rolo passa também para o capítulo 3. E Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, tu vai profetizar para uma casa rebelde, um povo duro de coração. E esse texto é um texto que eu gosto, porque a gente vai ver hoje muitas pessoas saindo e quer te dar sermão, não vivendo uma vida de cristão. E se a gente não está alicerçado na palavra, a gente se corrompe naquilo que eles falam e na vida que eles vivem. Então eu aprendo dentro desse texto. Primeiro, Deus te alimenta com a palavra, para te colocar em certos ambientes, para falar do amor dele. E tu não ser enganado por falsos profetas, ou por falsas fábulas que falam por aí. E se a gente for ver, esse povo era um povo de dura cerviz. O que é isso, Júnior? É um povo que não dizia nem sim e nem não. Ezequiel tinha que profetizar do mesmo jeito. O segundo povo a qual Ezequiel tem que profetizar era um povo a qual parecia uma sarça, um arbusto a qual era de 80 a 1 metro. Era um povo que não tinha aparência, mas se tu encostasse, era um povo que te feria. O terceiro povo que Ezequiel vai profetizar era um povo que era tipo escorpião. Escorpião é um povo, é um bicho a qual te atrai pela frente e te pica pelas costas. A gente vai ver muita gente assim, te atrai pela beleza pela frente, te atrai pelo caráter que ele traz pela frente,
mas pelas costas fala mal do teu ministério, fala mal da tua história, fala mal do teu chamado. Então tome cuidado pelas pessoas a qual te atrai, porque não é aquilo que você pensa. O terceiro povo era um povo que Deus vai falar para Ezequiel que ele ia bater fronte com fronte. E eu fui pesquisar o que é isso. Me deu uma visão sobre isso. É qual se fosse dois bodes, um brigando com o outro, a qual de bater face com face. O primeiro que quebrasse o seu chifre, aquele ia morrer porque não ia ter como se defender. Então Ezequiel ia ter que pregar para um povo que ia bater de fronte com fronte com ele. Mas era Deus forjando Ezequiel. Ezequiel, não é você que vai falar, é as minhas palavras que eu coloco na tua boca para tu que tem que falar para esse povo. Queira eles querendo ouvir ou não, mas tu tem que profetizar e falar a verdade. Mesmo Ezequiel não querendo profetizar porque perdeu o pai, perdeu a mãe. Imagine, não tem tempo de luto, mas tem que profetizar, tem que falar a verdade. Então Ezequiel agora, ele vai e profetiza. Ele vai e prega aquilo que Jesus mandou ele pregar. Ezequiel não tem escolha. Se ele não pregasse, no capítulo 3, nos versículos, se eu não me engano, 18 ou 19, vai dizer: se ele não pregasse, o sangue daquele povo recairia sobre as suas mãos. E é hoje na minha e na tua vida, Deus nos levanta para poder evangelizar para o povo que está lá fora, pregar do amor dele. Se a gente não pregar, o sangue daquelas pessoas vai cair sobre a minha mão, ou sobre a sua mão. Então, por Deus que te levanta hoje como atalaia, para poder profetizar para o povo que está lá fora, que precisa de uma palavra. Deus está te levantando hoje como profeta, queira ele ouvir ou não, mas tu tem que profetizar, tu tem que falar do amor de Cristo, tu tem que pregar, porque essas pessoas precisam. E eu falei aqui sábado no culto jovem, no encontro dos jovens, que não é sobre mim, mas é quem precisa de mim. Entenda isso aqui, não é sobre você que está aí sentado, mas é quem precisa de você. Deus te levantou hoje porque tem uma casa que precisa de você, tem uma família que precisa de você. Talvez você é a coluna da sua casa, e se a coluna dói, tem que suportar todo o peso da casa. Não tem tempo de ficar parado, tem tempo de suportar tudo. E o fardo de Deus é leve, o fardo de Deus ele não pesa. Hoje ele te trouxe para esse culto para te dizer: hoje eu te levanto como atalaia da tua casa, para você pregar, para você profetizar. Você não tem tempo de se prostrar diante do luto, você não tem tempo de se prostrar diante da dor. Você tem que se levantar e pregar para aqueles que precisam dentro da tua casa. Ezequiel, mesmo no seu momento de luto, no momento de dor, ele entende que escolhido não tem escolha. Ou ele faz, e mesmo ele não querendo, ele vai ter que fazer. Porque tem 999 pessoas precisando de Ezequiel. Ao ponto, no seu capítulo 24, a qual o próprio Deus vai dizer para ele que tudo que Deus mandar ele falar, ele vai ter que falar. Ao ponto que se a sua língua vai colar no paladar, não é Ezequiel que vai profetizar para o povo, não é o próprio Deus que vai usar Ezequiel para poder profetizar. E Ezequiel profetiza de manhã. A Bíblia diz que à tarde a sua esposa morre. Entenda isso aqui, gente, é muito forte. Imagine,
Você está na igreja de manhã pregando, cantando. Quando chega a tarde, tu tem a notícia que alguém da tua casa faleceu. E Deus te dizer para tu que tu não tem tempo de luto, não tem tempo de dor e não tem tempo de choro. Isso aconteceu na minha vida quando eu perdi meu pai. Eu ainda não era da igreja, mas aqui Deus está me trazendo à memória. Os meus 3 irmãos dentro da minha casa, junto com a minha mãe, todo mundo chorando. E eu não conseguia chorar. Era parecendo que Cristo me trazia para aquele ambiente, eu via todo mundo chorando e eu tendo que ficar forte. E Deus está me trazendo à memória. E hoje eu entendo porque eu não chorei, porque eu não fui e porque eu não tive tempo de luto. É porque Ele estava escrevendo uma nova história para o meu chamado. Ele estava me fortalecendo dentro da minha casa. Porque o teu ministério não começa do lado de fora, o teu ministério começa do lado de dentro. Oh glória, Deus vai te transformar dentro da tua casa, para depois você fazer do lado de fora. A dor muitas das vezes vem do lado de dentro. Muita da gente não, a tua família não vai acreditar no teu ministério, vai achar que é fogo de palha. Mas aí quando ele vê a mudança, que começa primeiro em você, para depois atrair toda a tua casa. É Deus me dizendo e te dizendo essa noite: primeiro eu vou te transformar, eu vou te lapidar dentro da tua dor, dentro do teu luto, dentro do teu choro, dentro dessa angústia, para te forjar, para depois tu fazer fora, porque o teu testemunho vai impactar muita gente, porque o teu testemunho vai servir de chamado para muita gente, porque tem gente que vai passar pela mesma história que tu passou, tem muita gente que vai passar pela mesma situação que tu passou. Por isso que Ele te molda, para depois tu ir. Ezequiel perde a sua esposa, mas Ezequiel não tem tempo de choro, não tem tempo de luto, ao ponto de Ezequiel, ele aprende sobre a lei, mas não aprende como ser profeta. Mas sabemos aqui que os templos foi sitiado. Sendo sitiado não tem como exercer o chamado. Então eu entendo o que é com isso. Os teus sonhos parece que foi frustrado. Parece que tudo acabou. Mas aí Deus quebra um protocolo, mas não quebra o princípio a qual Ele estabeleceu sobre a tua vida. O protocolo qual é? Sem templo não tem como eu exercer o chamado que foi dado à minha mão. Mas aí Deus cria uma situação para te dizer que o princípio ainda ele continua. Deus celestial da glória. É como o inimigo da tua alma está dizendo: eu vou te frustrar, vou te parar, eu te parando, toda a tua casa para. Mas aí Deus te levanta para te dizer que tem 990 pessoas ainda que precisam ouvir a tua voz, que precisam ouvir as palavras de Deus que vai sair dos teus lábios. E hoje Ele me trouxe aqui para te dizer, hoje Ele te levanta como atalaia da tua casa, para você profetizar para as nações. A tua voz vai chegar até onde tu não imagina que ela vai chegar. Porque é que a gente se vê, a gente só vai se ver se pregando em igreja pequena. Mas o chamado que Deus tem para a gente é coisa grande. Mas para passar pelo grande, primeiro tem os processos da vida. E eu corro aqui para o texto, para encerrar na hora que foi me dada. Cristo vai levar Ezequiel no meio de um vale. Entenda, gente, que quando ele está dentro de Judá, ele só vê boniteza, formosura. Ele não vai ver a visão a qual ele vai ver agora. A visão de um vale cheio de ossos. Ossos secos. E para chegar até no esqueleto, gente, leva de 2 a 3 anos. Então Ezequiel, ele não anda no meio. Primeiro ele vai ao redor, para observar como está o vale.
Antes de Deus te colocar no cenário, primeiro Ele vai fazer tu andar ao redor e observar como está a situação do vale, para ver qual é a forma que precisa ser profetizado. E a Bíblia diz, no seu versículo de número 7, então profetizei conforme me foi ordenado. Então pregava e se ouviu um barulho estranho, um som de chocalho. E os ossos se ajuntaram, osso no osso. Então atentei para o que estava acontecendo e notei que estava coberto de nervos e carne. E logo em seguida se cobriu. E todos que eram corpo sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então entenda, gente, que o povo já estava morto há muitos anos. E quem Deus levanta para profetizar? Ezequiel. Mas antes de Ezequiel ir, ele anda ao redor, para ele observar como está o vale. É como se Deus te levasse dentro do cemitério e te falasse: será que esses ossos podem reviver? Ótica humana, a gente vai falar que não. Mas Ezequiel, ele dá uma resposta muito sábia. Senhor, tu sabes. Porque eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E João vai dizer 11:25, que Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Eita, Jesus de Nazaré. Então o que eu entendo dentro desse texto, gente? Não há nada impossível para Deus. A tipologia desse texto é que o povo já estava morto há muito tempo. E a primeira coisa, a qual, quando Ezequiel profetiza, entra os nervos. Os nervos, se você cortar um nervo, você perde a sensibilidade, ou perde o toque. Era como Deus estivesse dizendo para o povo: primeiro, eu vou trazer de volta a sensibilidade que vocês perderam. Primeiro, eu vou trazer vocês de volta para sentir o meu toque. E depois do toque vem a carne, a proteção. Ele vai te dar sensibilidade, logo da sensibilidade ele vai te dar uma proteção. E depois da proteção vem a pele. Mas entenda que o corpo ainda não tem espírito. É como se fosse uma casa vazia, gente. Tem corpo presente, mas o coração está longe. Sem o Espírito Santo, a gente é uma casa vazia. Sem Cristo fazer morada dentro da gente, a gente é uma casa vazia. Porque a gente não tem sensibilidade, não sente o toque. Só louva por louvar, prega por pregar. Mas aí Ele quer trazer de volta o primeiro contato, o primeiro amor, a primeira sensibilidade. E eu encerro agora te dizendo: permita receber o Espírito Santo. Se permita sentir a sensibilidade que tu perdeu. Aquebranta esse coração e volta ao primeiro amor, às primeiras obras. E a tipologia desse texto é isso. É Deus querendo trazer a restauração de volta para esse povo. E Salmo 126 vai dizer que quando o povo volta pulando e cantando para Sião.
Porque o povo voltou a ter sensibilidade. O povo voltou ao primeiro amor. O povo voltou às primeiras obras. E quando a gente volta a fazer aquilo que Deus quer, é como a gente está flutuando diante da presença. Nada nos abala. Pode bater o vento da esquerda, da direita, para frente e para trás. É como a gente estivesse flutuando diante da presença. Então permita ser sensível e ter sensibilidade à voz do Espírito essa noite. Pode vir aqui, pastor Alexandre, que eu encerro agora. E o texto que ele me deu foi esse. Se permita ser sensível à voz do Espírito. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não sai vazia. Eita, Jesus de Nazaré. A palavra que está saindo desse altar para a tua vida hoje, não está saindo vazia. Ela tem um propósito e um endereço. Ele só quer que tu se levante, põe-se de pé, sacode a poeira e volte a sentir. Volte a profetizar como tu profetizava. Volte a cantar como você cantava. Volte a orar como você orava. Volte a jejuar como você jejuava. Não permite perder para depois voltar. Vem do jeito que está. Porque é que é do lado de dentro que Ele te molda, te lapida. E sopra o Espírito de volta. Se você sentiu que essa palavra foi para ti, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu sei que tem gente que está precisando ouvir. Está precisando voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro toque. Voltar a ter a sensibilidade de volta. Vem aqui na frente. Se permita sentir de novo aquilo que você perdeu. Vem aqui na frente. E Cristo fala comigo que tem gente que precisa vir aqui na frente. Se você não quiser vir aqui na frente, só levanta a mão da onde você está. Que a palavra que vai sair daqui vai voltar de volta ao seu coração, aquela sensibilidade, aquela oração, aquela vontade de orar como na madrugada. Só levanta a mão e se permita sentir de volta o toque do Espírito Santo. E se você sentiu que essa palavra é para você, levanta as duas mãos e bate palma que é para Jesus.